Olá a todos. Em primeiro lugar, eu vou usar o comecinho do vídeo para fazer propaganda. Eu vou dar um curso sobre o simbolismo e os mitos, a mitologia no poema Os Lusíadas, de Luís de Camões. A ideia é fazer primeiro uma aula geral, introdutória, depois uma aula para cada canto do poema são 10, depois uma aula final recapitulando tudo e fazendo um apanhado geral. O curso custa R$ 350. Ele vai começar no dia 12 da semana que vem, na sexta-feira que vem, sem ser amanhã. Eu estou gravando isso na quinta-feira, dia 4. Não é na quinta-feira, dia 5 de abril, mas no dia 12 de abril. Se vocês quiserem mais informações ou quiserem se inscrever, falem comigo no e-mail marcos@marcos-monteiro.com. Eu vou deixar escrito na descrição do vídeo também. Bom, propaganda feita. Eu queria falar sobre a ordem ideal do aprendizado de astrologia. Uma pessoa me perguntou no Instagram como que deveria ser. Primeiro estudar alguma coisa, depois estudar astrologia natal, mapa natal, e depois ver horário, eletiva, etc. Eu disse que não. E eu fiz um vídeo curto dizendo como eu achava que devia ser. Eu queria falar um pouquinho melhor sobre isso, fundamentar um pouquinho mais o que eu disse. Não muito também, porque isso não é um assunto complicado. Antes, é bom lembrar que esse caminho ideal nem sempre é o caminho que as pessoas seguem. Aliás, boa parte das vezes não é o caminho que as pessoas seguem. Mas isso não quer dizer que as pessoas que não seguem esse caminho não sejam bons astrólogos. Só é um jeito contra-intuitivo e um pouco mais difícil de se aprender as coisas. Mas é um jeito até mais comum. Eu vou dizer o jeito mais fácil, mais intuitivo, que faz a pessoa dar menos volta, bater menos com a cabeça no muro, mas que não é necessário. Qual é esse caminho? Qual é o caminho das pedras? Primeiro, a astrologia é uma arte que relaciona os eventos no céu, os eventos, as coisas que estão acontecendo no céu visível, com eventos da Terra. Então ela é composta da técnica que relaciona essas duas coisas e desse simbolismo organizado. A primeira coisa que a gente tem que aprender é o simbolismo do céu. Os blocos básicos. O que é um planeta? Quais são os planetas astrológicos? Qual é a diferença deles para as estrelas? Por que a gente chama as estrelas de estrelas fixas? O que os planetas simbolizam? O que cada um deles simboliza? Por que cada um deles simboliza essas coisas? Porque isso também é importante. Não é só o que eles fazem, mas por quê? Por que o Sol simboliza o pai e não a mãe ou o irmão mais jovem? Por que a prata está associada à Lua e não a Marte? Não é só você decorar listas, mas tentar entender o básico por trás dos símbolos. Por que eles são símbolos daquelas coisas simbolizadas? Na verdade, eles nem são símbolos daquelas coisas simbolizadas, porque o símbolo, como dizia o René Guénon, ele aponta para o alto. As duas coisas são símbolos de outra coisa. Mas a gente pode dizer que Marte simboliza coisas na Terra, embora isso não seja exatamente verdade. Facilita a nossa vida. Mas os planetas são esses. Eles servem para quê? O que eles representam enquanto planetas? Não enquanto Marte, Sol, mas os planetas todos. Qual é a diferença deles para os outros blocos? O que eles representam? Por que, entre aspas, que eles existem no céu? O que são os signos? Onde é que os signos estão no céu? Como que se chega aos signos? Quais são os signos? Quantos são os signos? Os signos têm modos
cardinal, fixo e mutável, os signos têm elementos, fogo, água, terra e ar. O que é cada uma dessas coisas? Como se combina cada uma dessas coisas? Qual é a ordem dos signos no céu? Qual é a relação que os planetas têm com os signos e com partes nos signos? Como que os planetas se comportam de acordo com essa relação e de acordo com onde estão? O que são as casas? Quantas são as casas celestes, as casas mundanas, as casas do céu? Qual é a diferença das casas para os signos? O que os signos significam? O que as casas significam? Quais são as estrelas mais importantes? Em que constelação elas estão? A diferença entre constelação zodiacal e um signo? E até aí, esse conhecimento, já que eu fiz propaganda do curso que eu vou dar semana que vem, ele é útil para muitas coisas além de astrologia. Ele é útil para você entender a cultura, na verdade, qualquer fenômeno cultural, qualquer objeto de arte, qualquer produto, numa acepção muito vaga da palavra, cultural, literário ou intelectual. O entendimento dessas coisas fica muito mais fácil se você sabe o simbolismo astrológico por um monte de motivos que eu não vou falar, porque senão vai levar esse vídeo muito longe do meu objetivo. Mas até aí esse é um conhecimento que serve para muitas coisas. A partir daqui, por exemplo, o que são aspectos, o que é uma conjunção, o que são os antícios, ou antícia, ou antísquia, dependendo de como vocês resolverem pronunciá-los. O que são partes árabes. Estudar um pouco mais do que eu falei no começo sem dar um nome, são as dignidades essenciais e as debilidades essenciais. Um pouco de recepção e dignidade acidental e debilidade acidental. Essas coisas também são simbolismo, mas já são simbolismo um pouco mais aplicado. E o conhecimento delas é um pouco mais técnico e um pouco mais voltado para o que a gente quer, que é o meu objetivo do vídeo, voltado para o aprendizado técnico, profissional da astrologia. Depois que você aprendeu isso, e claro, eu estou dizendo depois no sentido ontológico, no sentido de importância. Porque, de fato, esse aprendizado, ele não vai ser rápido e acabar e aí você vai chegar no segundo estágio. Você tem que começar ele primeiro. E aí quando você começar a entender um pouco melhor essas coisas, você já pode começar o segundo estágio. Tá? Porque esse primeiro vai te acompanhar na vida astrológica toda. Eu entendo mais hoje sobre os planetas do que eu entendi ano passado. E eu tenho, sei lá, 1, 2 décadas de astrologia. Certo? Mas chegou num conhecimento razoável. Você já consegue pensar astrologicamente, entender o que são essas coisas. Aí você vai para a técnica de fato. Qual das técnicas a gente começaria? Tem vários níveis de astrologia. Eu acho que a técnica mais adequada para se começar a estudar é horária, astrologia horária. Por quê? Você vai ver todas essas coisas que eu falei, mas não todas ao mesmo tempo. Não todas no mesmo mapa. Não todas em vários mapas diferentes que você precisa comparar, os quais você precisa comparar um com o outro. Horária é sempre algo com um escopo reduzido pelo contexto da pergunta. Quando você faz uma pergunta, a pergunta horária, a própria pergunta que o querente faz já te diminui bastante o que você quer,
as possibilidades, então o negócio fica mais fácil de você com, com, com o qual fica mais fácil de lidar. E astrologicamente, o contexto astrológico interno também é muito mais simples que das outras áreas. Porque para responder essa pergunta simples, você vai usar às vezes um planeta, às vezes 2 planetas, muito raramente 3 ou 4. Quase nunca você vai usar todos os planetas de um mapa para responder uma pergunta. Então, primeiro você já tira vários planetas dali e você não precisa se preocupar com eles. Depois, o significado não são todos os significados possíveis do planeta. Na maior parte das vezes você vai usar um significado só, dado pela pergunta. Uma ou duas casas, cujos significados são dados pela pergunta. Tudo que eu falei ali sobre a relação entre os planetas e os signos, ou seja, as dignidades essenciais, as debilidades essenciais, você não vai usar todas e não vai usar todos os significados possíveis delas. Um ou dois. As debilidades acidentais e as dignidades acidentais, você vai usar só as que têm relação com o que você está fazendo. Então você vai treinando essas coisas aos poucos, e não vai treinando essas coisas aos poucos numa coisa de fantasia ou um exercício teórico, em situações concretas da vida. E você vai vendo aquilo funcionar. E o seu raciocínio astrológico vai se refinando, você vai aprendendo a ter uma relação prática e íntima com os símbolos astrológicos, com a técnica astrológica. Não é algo livresco. A prática astrológica da astrologia horária cura você do vício mais comum em estudantes e acho que fazia entre aspas, porque para mim não são de fato profissionais da astrologia, principalmente da astrologia tradicional, aquela mania de ler livros e repetir coisas de livros antigos. Você fazendo astrologia na prática, você é obrigado a abandonar isso. Você é obrigado a se curar desse vício ou você não vai conseguir fazer. Então, começar com a astrologia horária, você começa com poucas coisas, você começa aos poucos, mas você pega situações concretas da vida e você melhora o seu raciocínio, melhora a sua relação com os símbolos, com a relação com a técnica. E quando você fica bom nisso, o segundo passo vai estudar astrologia natal. Mas por que não vai estudar, por exemplo, eletiva? Porque eletiva, embora em tese esteja num nível intermediário entre a astrologia horária e natal, na prática ela pressupõe um conhecimento de astrologia natal. Então, vai estudar astrologia natal, porque aí você vai pegar os mesmos blocos básicos que você começou a estudar no simbolismo e começou a aplicar na astrologia horária, mas agora você vai usar todos eles ao mesmo tempo. Todos eles ao mesmo tempo é um pouco de exagero, mas muitos deles ao mesmo tempo, no mesmo mapa. E depois você vai pegar vários mapas para comparar, você vai ter mais de um mapa ao mesmo tempo. E você vai usar não exatamente as mesmas técnicas, mas quase sempre o mesmo modo de pensar que você treinou em horária até ficar bom naquilo. Dessa forma, o conhecimento vai se realimentando, se solidificando ciclicamente. Quando você chega em astrologia natal, você está com tudo aquilo, com essa bagagem bem assentada. O que acontece normalmente? Não, o que acontece normalmente é o contrário. O sujeito se interessa por astrologia, lê meia dúzia de coisas, sabe mais ou menos os nomes das coisas e começa a estudar astrologia natal, o próprio mapa, o mapa dos outros. Aí vai treinando, vai pegando livros de técnica e vai perguntando para as outras pessoas na internet, vai treinando, pá. Isso não quer dizer que a pessoa nunca vai ficar boa? Não, claro que não. Tem astrólogo bom que começou assim. Mas aí o cara vai treinando, aí começa a sentir falta e vai começando a estudar o básico, pelo menos lendo o simbolismo básico, ou percebendo o simbolismo na cultura e fazendo as ligações aos poucos na cabeça. Ou de tanto usar, de tanto treinar e ver que às vezes não faz sentido aquilo que ele está fazendo, ele vai ajeitando. E tem alguns que ficam assim a vida inteira e nunca aprendem horário, porque não se interessam por horário. Não querem saber.
Outros, depois, mas tem aqui esse negócio aí que eu ouço falar de astrologia horária, às vezes os clientes me perguntam, eu vou estudar. Aí ele volta para estudar. Aí ele vai estudar o simples depois de ter batido anos a cabeça no complicado. Dá certo? Dá. Eu já peguei, eu já tive aluno de horária, aluno bom inclusive, que era astrólogo profissional. Também, tá, eu tive aluno ruim, que era astrólogo profissional, mas isso faz parte da vida. E não tô querendo implicar com ninguém. Você é aluno ruim, aluno bom, faz parte do aprendizado. O que interessa é o que você sabe quando você termina o estudo, não quando você começa. Mas é uma coisa engraçada, porque a pessoa tem anos de prática em olhar mapa natal, em consultar com o cliente, em falar das áreas diferentes da vida da pessoa, e se embanana com coisa mais simples porque nunca aprendeu aquilo. Mas e tem um problema psicológico que estudar horária vai ajudar ela a entender melhor o que ela está fazendo em Natal. Só que isso pode magoar um pouco, assim, porra, tenho, sei lá, 20, 30 anos de experiência e esse negócio que eu estou fazendo aqui me ajudou a entender melhor aquilo lá. É uma coisa boa, né? Mas nem todo mundo sente isso como uma coisa boa, sente como se fosse um pouco humilhante. Se você está ouvindo isso e se identificou, eu vou dizer para você que isso não é humilhante de forma nenhuma. Esqueça isso, isso é bom. Melhorar o conhecimento é sempre bom. Aprender coisas novas é bom. Ler alguma coisa e finalmente você pensar assim, ou ver alguma coisa numa... Cara, eu faço isso errado há 2 anos. Agora eu estou fazendo certo. Ou, isso aqui vai melhorar muito o que eu faço. É uma sensação excelente. Porque você está avançando. Mas dá errado? Não, tem gente que faz assim e dá certo. Como eu falei, tem gente que pula, que pode fazer na ordem certa, mas pula horária. Não se interessa por horário, não quer saber. Mas é mais difícil. Se você está começando agora, você tem 1, 2 anos de astrologia, apesar as pessoas não, não percebem isso, mas 1, 2 anos de astrologia não é nada. A pessoa que está estudando 5 anos de astrologia está começando a pegar o jeito. O que eu recomendo é, comece assim. Até porque a astrologia natal tem um componente não astrológico que é importante, que é a maturidade para lidar com o cliente. Não só contar para ele o que está acontecendo, mas representar imaginativamente as situações que o cliente está passando para você. Você não precisa tentar ter empatia no sentido de viver tudo que o cliente está vivendo, porque isso é impossível, né? Às vezes você é homem e o cliente é mulher, ou o contrário. Você é homossexual e o cliente é heterossexual. Você tem 10 filhos e o cliente é padre, ou o contrário. Às vezes tem coisas que o cliente está vivendo que você nunca viveu e nunca vai viver. Você não consegue simplesmente ter essa conexão empática e entender a situação. Mas você consegue fazer um esforço imaginativo para se imaginar um pouco no lugar dele, para entender o que está acontecendo. E isso não é conhecimento astrológico, embora seja uma habilidade necessária para um astrólogo. E isso só vem com o tempo de vida, não é tempo cronológico, né? Senão qualquer pessoa com 80 anos seria um excelente astrólogo. Mas você precisa viver, porque quanto mais você vive e mais você lê literatura, são as duas coisas que fazem você ter recurso interno para fazer esse esforço imaginativo, para entender a situação do cliente, para conseguir dizer alguma coisa útil para ele e para maneirar o que você diz de uma forma que não esconda, não seja mentira, que seja verdade, seja o que você está vendo, mas que não ofenda, não humilhe, não choque. Ter tato na hora de falar, aquele equilíbrio entre ser gentil mas não dourar demais a pílula e a pessoa não entender o que você está falando. E primeiro essas coisas demandam vida, experiências de vida, e experiências não necessariamente que você viveu também, mas experiência que você vê na literatura, nos grandes clássicos. Mas, então, se você botar esse estudo no final, você já vai ter mais alguns anos de experiência. Além disso, a horária te prepara para isso também, porque a horária vai te trazer situações da vida das pessoas
que também exigem isso, mas exigem muito menos, porque a situação é muito mais completa, muito mais restrita, muito mais divididinha. As coisas são mais, como eu posso falar, elas são mais simplificadas em horário. As situações são mais simplificadas, porque é como se você fosse um emaranhado de fios a vida da pessoa, e a horária você tirasse quase todos os fios, ficasse um ou dois ou três, é mais fácil você lidar com aquilo. Então, a horária é também uma escola para Natal neste sentido. Certo? Então, me digam depois nos comentários o que vocês acharam disso. Espero que tenha sido útil para vocês. E um abraço. Fiz propaganda no começo, vou fazer no final. Não se esqueçam. Se inscrevam no meu curso de simbolismo nos Lusíadas, que vai ser muito legal. Estou muito empolgado para falar disso. Um abraço.